assim como foi nos dias de Noé. A gente tem um relato muito importante lá em Mateus, no capítulo 24, do versículo 37 até o versículo 39, que diz exatamente dessa forma. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. No sermão profético de Mateus 24, nosso Senhor Jesus Cristo está falando para os seus discípulos como se daria, a vinda do Filho do Homem e o juízo que cairia sobre um mundo ímpio e longe de Deus. É muito importante a gente entender as perguntas que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus Cristo. Isso a gente encontra no começo de Mateus 24 e as respostas que o Senhor Jesus Cristo foi dando sobre as perguntas dos discípulos. Só para relembrar, essa foi a pergunta dos discípulos. E estando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Quando o Senhor Jesus Cristo estava andando ali, os seus discípulos estavam mostrando o templo, a estrutura do templo, eles estavam contemplando. Isso está no versículo 1, que diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra e que não seja derrubada. Então os discípulos fazem essa pergunta. Muito importante a gente entender que nesse mesmo sermão, Cristo revela que aquele templo seria destruído, aonde eles estavam, e depois ele seria reconstruído. Olha que coisa impressionante dentro do próprio sermão profético de Mateus 24. Em Mateus 24, versículo 2, Jesus fala que o templo seria destruído. Em Mateus 24, no versículo 15, Jesus citando e mostrando para eles lerem as profecias de Daniel, que foi dada pelo próprio Deus, ele vai dizer que haveria uma profanação no lugar santo. Que lugar santo é esse? O próprio templo. Veja que no mesmo sermão, Jesus falando que aquele templo onde eles estavam seria destruído, e no versículo 15 Jesus fala então que o templo seria novamente reconstruído para um determinado fim e propósito. Olha o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então perceba, Jesus no versículo 2 diz que o templo seria destruído, e no versículo 15 Jesus fala que haveria uma profanação no lugar santo, e ele remete lá a Daniel. É muito importante a gente, quando for ler as passagens das Escrituras, a gente ter versões da Bíblia diferentes para que a gente entenda e compreenda o que está sendo trabalhado ali e o que foi profetizado. Eu vou ler aqui a profecia de Daniel na versão King James atualizada, e vocês vão ter uma ideia, da onde o Senhor Jesus Cristo estava remetendo e por que ele estava usando a profecia de Daniel. Em Daniel 9, capítulo 9, versículo 27, diz assim: E esse governante, pois com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo, percebe? Será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação. O fim que já está decretado para alcançar a exterminar o assolador. A própria pergunta dos discípulos, quando será o fim do mundo? O fim de tudo isso? E a própria resposta está aqui em Daniel 9, versículo 27, sobre o juízo. Então Jesus, continuando o texto, ele vai falar sobre assim como foi nos dias de Noé. É muito importante a gente entender como foi a história de Noé, E por que essa vinda do Filho do Homem, ou seja, uma vinda de juízo
sobre o mundo ímpio e incrédulo. Era isso que o Senhor Jesus estava tratando quando ele falou sobre os dias de Noé. O povo não sabia o dia do juízo. Deus havia falado para Noé construir uma arca, ou seja, se preparar, porque ele viria em juízo sobre o mundo ímpio. É por isso que Jesus fala aos seus discípulos assim como foi nos dias de Noé. Ele viria com juízo e ninguém sabia quando seria esse juízo. Sabia que que Noé tinha que construir uma arca para se proteger, para não sofrer o dano do juízo. Nos nossos dias, essa arca, né, a gente não precisa construir nenhuma arca, mas nós precisamos estar vigilantes, preparados em Cristo, seguros em Cristo, para não passarmos por estes juízos que será derramado sobre Deus a terra. É muito importante também lembrar que o derramamento, né, desses juízos, esse derramamento é Deus enviando para a terra esse juízo, assim como foi no dilúvio. A coligação, né, ou a relação entre os assuntos é muito forte, né? Então a ênfase de Mateus 24, do versículo 36 ao 42, recai sobre o dia em que viria o julgamento de Deus à terra, o julgamento de Deus àquelas nações ímpias e aquele povo, assim como foi nos dias de Noé. Noé e sua família na arca ilustraram o milagre de Deus em preservar Israel durante aquele terrível tempo de tribulação. Enoque representa o arrebatamento antes da grande tribulação, né? Gênesis 5, versículo 21 a 24, Hebreus 5, 11, 1 Tessalonicenses 1, 10, que Deus não destinou à igreja a ira, e 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 10. E o que impediu as pessoas do tempo de Noé a não entrar na arca, né? Ou a não ouvir a mensagem e obedecer a palavra de Deus? Seus interesses comuns da vida, o mesmo que acontece hoje. Comer, beber, casar, dar em casamento, ao viver uma função das coisas boas da vida, perderam o melhor. Veja, as pessoas naquela época, elas estavam mais preocupadas com seus próprios interesses, assim como foi nos dias de Noé, do que com os interesses do próprio Cristo, da sua revelação e dos eventos que estariam por vir. Muitas pessoas estão perdendo o foco, assim como foi nos dias de Noé. Aqueles dias, o povo não sabia quando viria os juízos, quando o juízo cairia sobre o mundo ímpio e sobre o mundo totalmente apático, né, com uma apatia gigantesca contra o próprio Deus. Vale ressaltar e lembrar aqui também que a descendência de Sete, né, os seus descendentes, que eram muitas pessoas, também ficaram e morreram todos no dilúvio, sobrando apenas Noé. Isso quer dizer que não basta a pessoa só estar dentro da igreja, não basta a pessoa só estar congregando, mas é uma pessoa totalmente aquém, né, das revelações a qual Deus deu para o seu povo. É muito importante lembrar que lá no versículo 15, quando Jesus fala sobre a profecia de Daniel e o lugar que seria profanado, que era o templo, isso é ressaltado pela própria Escritura como um lugar físico, literal e que será novamente reconstruído. Nós encontramos na passagem, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2,4, o apóstolo Paulo falando sobre o anticristo, né, adentrando, né, o templo, né, se assentando no lugar santo, né, e querendo se passar como Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Aquele que se opõe se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então veja, lá em Daniel diz que ele fará um pacto. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que o lugar santo será profanado. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4 diz que ele entrará no santuário de Deus, né, a qual representa lá em Jerusalém o próprio templo, ao ponto de se apresentar-se como Deus. Então veja que tudo direciona realmente ao templo reconstruído de forma literal. Depois a gente vê
que essa profanação que está lá em Daniel 27, né, 9:27 que a gente leu, tem um respaldo bíblico sobre aquela profanação, linkado diretamente com Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, que vai dizer assim: além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego a uma imagem da primeira besta, de maneira que ele tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que lhe são lhe prestassem adoração, e se não fizesse isso, seriam mortos. Isso está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Então, meus irmãos, assim como foi nos dias de Noé, e o juízo veio. Lá em Noé, o juízo veio. As pessoas não sabiam quando viria esse juízo. E essas pessoas estavam comendo, bebendo, se dando em casamento, sendo altamente religiosos, e não se preocupavam com as profecias e com a palavra de Deus de que o fim estava chegando, que o fim viria e que os juízos de Deus cairiam sobre um mundo incrédulo. Mas Noé, que obedeceu à voz de Deus, ele se guardou dentro da arca. Essa arca é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa estar dentro de Cristo para que você não passe por esse terrível juízo que cairá sobre o mundo ímpio. Como Jesus disse, que a sua volta, assim será a vinda do Filho do Homem, assim como foi nos dias de Noé, uma volta de julgamento para um mundo ímpio e incrédulo, onde esses juízos cairão sobre essa terra, enviados pelo próprio Deus a um mundo ímpio. Então, fique guardado, fique em Cristo, não fique apático às profecias bíblicas, porque elas vão se cumprir, elas virão. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.